E aí, pessoal, tudo bom? Vamos hoje aqui continuar a nossa série de vídeos de trigonometria, né? Nós vamos hoje praticar umas questões que são duas do Enem, que eu separei aqui, sobre funções trigonométricas e gráficos, né? A gente aprender a modelar a função ou analisar o gráfico e pensar na função, enfim. São duas questõezinhas, uma do Enem 2017, uma do Enem 2018, para a gente ver como que essas questões são cobradas no principal vestibular do país, né? Então já não se esqueçam aí de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para você não perder aí nenhum vídeo futuro. Beleza? Então vamos lá, gente. Um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função do tipo P de t igual a A mais B cosseno de kt, em que A, B e K são constantes reais positivas e t representa o tempo, medido em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa um intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Ao analisar um caso específico, o cientista obteve esses dados que estão aí e ele pede para a gente qual é a função, né? Bom, gente, vamos lá então. Qual que é a ideia? Vamos escrever a função aqui, olha só. P de t é igual a A mais B cosseno de kt, certo? Bom, gente, o que seria a minha pressão máxima? A gente tem que pensar o seguinte: A e B são constantes, então elas não mudam de valor. Seria A mais B. E aí, gente, o cosseno de kt vai mudar, porque o t varia, então o cosseno varia. Só que independente do que tiver aqui dentro, o cosseno máximo de um ângulo é 1, né? Então aqui vai ter que valer 1, porque não consegue ficar maior que isso, certo? E aí, para a pressão mínima, vai ser a mesma coisa, certo? A gente tem aqui A mais B, que não variam, só que agora o cosseno mínimo para um ângulo é menos 1, independente do que está aqui dentro, certo? E aí eu sei que isso aqui vai dar 120, pela tabelinha que está aqui, e que esse cara tem que dar 78. E aí com isso a gente tem um sisteminha bem simples para resolver, que é o que? A mais B é igual a 120 e A menos B é igual a 78, certo? Para resolver, eu posso somar essas duas equações e a gente vai obter o seguinte: se eu somar as duas, vai ficar 2A, aí o B vai cancelar, né? B com menos B. Isso aqui tem que ser igual a 120 mais 78, que é 198, né? Então o A vai ser 198 dividido por 2, isso dá 99, beleza? E aí o B fica fácil aqui, porque olha só, 99 mais quanto que vai dar 120? Vai ser 21, né? 99 mais 21 vai dar 120. Então o B tem que valer 21, tá certo? Já descobrimos o A e o B, só falta o K. E aí a gente vai ter a função modelada, né? Como que a gente vai descobrir o K, gente? Bom, o K está multiplicado pelo T, né? E isso aqui tem a ver com o período da função. Então eu sei que o período, ele é igual a 2π sobre esse K, tá certo? Se eu descobrir o período, eu vou conseguir descobrir o K. Só que dado é esse aqui que vai nos ajudar? Número de batimentos cardíacos por minuto. Isso é a frequência, né, gente? Frequência cardíaca, né? É assim que a gente mede. Então a gente sabe que a nossa frequência, ela é de 90 batimentos a cada 1 minuto, que no caso são 60 segundos, né? Frequência cardíaca a gente mede em coisas por segundo. E 90 sobre 60, a gente pode simplificar, isso aqui dá 3 sobre 2, tá certo? Só que como a gente relaciona período e frequência, gente? Bom, é relação bem direta. A gente sabe, isso tem que ser sabido no caso, que o período, que geralmente a gente denomina por t, ele é igual a 1 sobre a frequência, beleza? Ele é o inverso da frequência. Então, ele vai ser aqui o inverso de 3 meios, que é 2 terços. Tranquilo? E se a gente sabe o período, a gente sabe que ele é igual a essa coisa aqui. Então, 2 terços tem que ser igual a 2π sobre k. Com isso, a gente vai descobrir o k, né? Olha só, o 2 corta com 2, aí eu passo o k para lá e o 3 para cá. Vai ficar o seguinte: k é igual a 3π. E então a gente conclui aqui qual que é a nossa função, né? Olha só, o nosso p de t, ele é igual a, cadê o a? 99 mais 21 cosseno de 3πt. Isso aqui é exatamente o que está na nossa letra A, né?
Letra A aqui, nossa resposta. Beleza, gente? Vou só apagar isso tudo aqui e volto com a próxima questão. Vamos lá então, né, gente, para a próxima questão aqui, do Enem 2018. Essa questão ela tem um texto grandão antes dela, só que ele tem informações que não são úteis para a gente. Basicamente, o que essa questão pede é, tem esse gráfico, qual que é a função que esse gráfico representa, né? Então, vamos lá. Bom, gente, primeiro estudo, a gente tem que saber se essa função representa um seno ou se ela representa um cosseno, não é? Essas duas alternativas a gente pode praticamente descartar, porque ele está combinando funções seno e cosseno, e não sairia assim, tá? Isso aqui não é um gráfico trivial, você não saberia fazer ele na mão, tá certo? Dá para ter uma noção, mas assim, não são essas duas alternativas com certeza, tá? Então a gente fica aqui entre A, B e C. Mas vamos lá. Como eu descubro se isso aqui é um seno ou um cosseno? Basta olhar para os argumentos aqui, olha só. A gente tem que o valor máximo da função é no π sobre 2. Então isso aqui vai ser uma função seno. Por quê? Se eu pegar aqui o círculo trigonométrico, fizer aqui os 4 quadrantes, a gente sabe que aqui em cima é o π sobre 2, né? E é aqui que o seno é máximo, né? Aqui a ordenada do ponto vai valer 1. Então, se o valor máximo da função é no π sobre 2, isso aqui é uma função seno, né? Seno. Peraí, isso aqui ficou muito ruim. Seno. Isso, beleza. Poderia, gente, ser um cosseno, poderia ter um deslocamento horizontal nesse gráfico, né? Só que eu sei que não vai acontecer. Por quê? A gente sabe o seguinte: deslocamento horizontal. Horizontal, né? Isso aqui ocorre se a gente tem, por exemplo, seno de t mais n, né? Esse n aqui que faz o gráfico deslocar. Só que como todas as alternativas só tem t, 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 não tem nada somado lá dentro, então o gráfico não desloca na horizontal, né? Beleza. Então a gente já sabe que é uma função seno e que ela não desloca na horizontal. Então a gente tem algo desse tipo. F de t é igual a mais b seno t. Né? Em teoria, a gente já mataria a questão porque a única alternativa que bate com essa estrutura é a letra A. Mas vamos continuar a questão para a gente extrair ela como um todo. Né? Como que a gente descobre o A? O A ele é o deslocamento vertical da função e o B ele é a amplitude. Né? A gente tem, por exemplo, se eu fizer aqui, vamos fazer um gráfico de seno, olha só, fazer o gráfico original da função seno, digamos. Né? Olha só, seno de t. Ele começa no zero, vai até o π sobre 2, depois desce, então esse π sobre 2 e o 2π. Esse valor aqui é 1, esse valor aqui é menos 1. Esse cara aqui é o π sobre 2, esse cara aqui é o 2π, né? E o resto aqui vocês sabem. Bom, o A ele é esse valor aqui, se o gráfico subir ou o gráfico descer. E o B ele é a amplitude aqui, né? Se o gráfico fizesse isso aqui, olha só, ele fosse aqui do 2 até o menos 2, o B seria igual a 2, né? Se fosse do 3 até o menos 3, o B seria igual a 3 e assim por diante. Bom, gente, aqui a gente consegue descobrir o B, porque olha só, a gente tem, vamos fazer aqui o da função por si só, a gente tem aqui o gráfico começando no 88 e aqui ele indo para o 168. Quer dizer que essa altura aqui, ou seja, a nossa amplitude, é de 80 unidades, né? 88 mais 80 vai dar 168. Isso quer dizer que o meu B vale 80, certo? Se eu descer aqui, observem só, tem uma alturinha aqui, esse cara seria o 8, porque tem que ser simétrico, né? Então 8 mais 80 daria 88, 88 mais 80, 168. Isso quer dizer o quê? A nossa amplitude é igual a 80, quer dizer que o nosso B é igual a 80. Entenderam? E o nosso A agora ficou fácil, né? Porque como o gráfico ele começa já valendo 88, quer dizer então que o gráfico subiu 88 unidades, né? Considerando que aqui seria o zero, se ele está começando aqui no 88, quer dizer que o A tem que ser igual a 88, né? Que é o nosso deslocamento vertical. Vertical.
certo? Porque olha só, se eu subtrair 88 unidades desse gráfico, ele começaria no zero, iria ali até o menos 80 e subiria até o 80, né? E aí se eu dividir por 80, ficaria seno de t normal, certo? Então tá aí o nosso f de t, né? F de t, ele é igual a 88 mais 80 seno t, certo? Que é o que está aqui na nossa letra A. Gostaram das questões, gente? Deixem aí nos comentários qualquer dúvida que eu respondo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.